Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem tão pouco interesse. Vocês não acham? Uma continuação da realidade. Então, ver isso de uma forma natural dá um calorzinho no coração. Essa ansiedade passa um pouco. Vou preparar um café com vocês. Estão servidos? Tava aqui pensando, né? Um tempinho atrás, quando eu era adolescente, a gente já não tinha mais esse tempo offline, tipo assim, vamos jogar jogo de tabuleiro, vamos ler uma revista, tipo assim, não. O que a gente fazia para se divertir? A gente mexia no computador, que era basicamente um computador de mesa. Você que tem quase 30, ou já passou dos 20, talvez você tenha pegado essa época. A gente, pra conversar e pra conhecer gente, enfim, trocar uma ideia com quem a gente conhecia da escola, ou conhecia de vista, a gente mandava mensagem no MSN, que é basicamente o WhatsApp de computador de mesa. Não precisava ter o celular da pessoa, porque internet não tinha nos celulares. Mas você tinha que ter só o e-mail. E às vezes você descobria o e-mail da pessoa, e aí você adicionava ela, e ela te aceitava ou não, e vocês podiam conversar. Ok. Dado esse panorama anos 2000, quando a gente conversava, tinha uma grande coisa, que era novidade na época, que era você podia pesquisar na internet em tempo real o que a pessoa estava falando. Isso parece óbvio agora, só que na época era genial. E aí, quando a gente estava conversando com uma pessoa e ela falava uma coisa interessante, mas a gente não tinha entendido absolutamente nada, a gente abria o Google e fazia aquela pesquisa, né? Então, porque o músico tal, não conheço, deixa eu pesquisar. Porque o fulano de tal, artista, não sei das quantas. Porque o autor. E aí, você não sabia? Você pesquisava rapidinho, lia rapidinho ali numa Wikipédia ou qualquer blog que tinha a respeito. E você ficava sabendo o que era. E aí eu percebi que, desde cedo, então, a gente aprendeu, nós millennials, ou até os mais novos, a gente aprendeu a se virar em busca da informação, se você não tinha. E aí parece que a gente tem um paralelo aí, né? Um paradoxo, sei lá. Porque ao mesmo tempo que a gente fica com muita informação na mão, a gente meio que fica meio preguiçoso e aí não sabe como é que faz as coisas e aí fica sem saber mesmo. O que não faz muito sentido, né? E tem uma coisa que me despertou muito a atenção, na verdade foi até uma fala da nossa sobrinha. Ela tem 5 anos. E aí no Natal, acho que foi no Natal, ela estava brincando de imagem e ação e a gente tinha que desenhar a palavra que a gente tirava numa carta. E aí ela tinha que ler a carta e desenhar. Só que ela não sabe ler, então precisa de alguém que esteja com ela para soprar no ouvido dela, falar assim, é uma ampulheta, ou é uma capivara, sei lá, qualquer coisa. E aí ela tinha que desenhar. Só que teve um momento em que o jogo virou, e aí eu ia tirar a carta, e eu tinha que desenhar pra ela adivinhar, e aí eu escondi a carta pra ela não ver. E ela falou, não tem problema, eu não sei ler. E eu e minha esposa, a gente ficou assim, né? Mas acho que o que mais chocou a gente
e até conversando isso com ela depois, com minha esposa, ela falou assim, o que mais me encantou foi que ela não teve a menor vergonha de falar que ela não sabia. E é que ela falou aquilo de uma forma tão natural, sabe? Tão livre de qualquer julgamento próprio dela mesma. Ela não se julgou, ela não ficou com vergonha, ela, sabe, crianças. E aí isso me pegou muito e eu fiquei, nossa, eu também não quero, sabe, ter vergonha de não saber. E isso é uma coisa que pega muito pra mim. Eu acho que é porque a gente cresceu muito nisso, nessa bolha de que se você não sabia, você corria atrás e pesquisava. Falar que não sabe, falar que não conhece, pra mim era uma vergonha. Não sei se vocês são assim também, mas eu ficava com vergonha. Se você não sabe, não tem problema. Você pode falar, ai, não conheço. Me conta. Aproveita e encontra aí uma oportunidade de você trocar uma ideia. Aproveita e a pessoa com quem você está conversando pode ter um momento de falar um pouquinho sobre aquilo que ela tem interesse, que ela ama. Que ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem tão pouco interesse. Vocês não acham? Forget about the time and wasting the life in the club. My mind was a massive nothing to talk about. And this... Agora é só esperar. Coloquei uma colher de café. Não enchi tudo porque sou só eu que vou beber. Aí mistura. Tampa. Espera 3 minutinhos. Se você não tiver paciência. O problema é seu, porque você não vai conseguir baixar isso aqui. Tem que ter paciência, tá? Prensa francesa. Tem que ter paciência. Aí, já tem uns minutinhos que eu fiz isso que eu falei. Então, vamos ver se já vai dar pra baixar, ó. Pronto. Isso aqui que eu fiz é uma peneirinha. E aí, ele filtra. Então, por isso que chama de prensa, porque você vai prensar o líquido. E pronto. Aqui tá o café coado e aqui tá toda a borra de café que vai ficar presa e não vai passar pra minha xícara. Cafezinho tá servido. Então, é importante que a gente chegue a essa conclusão, né? De que é importante a gente ter um equilíbrio entre não saber e se movimentar para procurar saber. Não se cobrar tanto a ponto de você ficar super acelerado procurando informações e ficando até um pouco noiado, né? Sempre você tem que estar ali a par da situação. E não cair no extremo, que é não saber de nada também. Se alienar totalmente também não é interessante, né? Então é isso, que a gente tenha a leveza de uma criança de 5 anos, mas ao mesmo tempo a curiosidade dela de procurar saber, de procurar entender e de experimentar também, né? Então é isso.
Tava vendo uma série nova, que só tem 2 temporadas, acho que ela foi cancelada. Eu fico um pouco triste de começar uma série que eu sei que foi cancelada, porque eu me apego um pouco. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante sobre como algumas séries e filmes estão tratando a homoafetividade de uma forma mais natural, no sentido de normalização mesmo. E e uma coisa que eu reparei foi o seguinte: eu tenho uma sensação, sempre quando tem uma cena de um casal homoafetivo, os 2 homens, 2 mulheres, enfim, juntos, eu sempre tenho a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim imediatamente. Tipo, alguém vai entrar no quarto e vai deparar e vai ser uma cena super constrangedora e vai ser repreensão total. Ou alguém vai ver e vai virar um escândalo. Ou alguém vai se sentir, sei lá, alguma coisa vai dar errado, sabe? Sempre dá essa ansiedade quando tem cenas assim. E eu reparei que algumas séries e filmes agora estão realmente não colocando isso como um foco, sabe? Essa série que eu nem falei, né, o nome, desculpa, é o Wilds, The Wilds, Vida Selvagem. Tem uma questão de intolerância, de preconceito, mas é uma coisa mais soft, assim, sabe? É uma questão, mas não é uma puta questão, não é o foco principal, essa intolerância. Acaba que se desenrola de uma forma, assim, até saudável, desde que a gente tá falando, assim, né, de garotas adolescentes. Uma outra série que eu assisti foi a Unfamiliar, que eu vi também, tá na Netflix, se eu não me engano, que é o seguinte, tem, inclusive, muito boa a série, tá? É uma série alemã. É uma série de suspense, assim, de investigação, e o foco não é homoafetividade, apesar de ter personagens homoafetivos, entende? Então isso é tratado de uma forma mais natural, é como se fosse só a característica de um personagem, e não uma questão principal. Igual quando tem uma pessoa trans, enfim, um personagem trans com um ator, uma atriz trans também, e essa não é, a transição não é o foco, é apenas uma característica do personagem. Eu acho que isso é legal, claro, que também é legal tratar isso de uma forma direta, mas quando faz parte apenas de um personagem, apenas a textura daquele personagem, eu acho que a gente normaliza muito as coisas, sabe? E aí para de ter essa sensação que eu tava tendo, essa ansiedade de que vai dar uma coisa errada com o personagem, vai ser, sabe, alguma coisa de ruim vai acontecer com ele, vai ser repreendido, ele vai sofrer preconceito, porque assim, né, sendo uma pessoa homoafetiva já de 30 anos, o que eu já vi e já ouvi, não só na vida, mas nas mídias, nas artes, né, no cinema, era muito uma continuação da realidade. Então, ver isso de uma forma natural dá um calorzinho no coração. Essa ansiedade passa um pouco. Você tá boa? Oi, amor.